Então, pessoal, epifisiólise, quadril do pré-adolescente e suas consequências. Olá, meu nome é Davi Guzmão, médico ortopedista com ênfase na área do quadril. Estou aqui com todos os meus amigos do grupo Meu Quadril, Dr. Inácio Ventura. Dá uma boa noite para a galera aí, Inácio. Boa noite a todos. Obrigado por estarem acompanhando mais uma vez. Aí, doutor Bruno Rabelo. Boa noite. E o doutor João Lopo. Boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui novamente com o nosso querido grupo Meu Quadril. Maravilha. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema que consideramos muito importante, porque nós, como cirurgiões de quadril, a gente pega sequelas desse tema, né, pessoal? Então, muitas vezes a gente vê um paciente que não acompanhou, não fez um acompanhamento adequado e a artrose foi se desenvolvendo por causa de uma epifisiólise tratada na infância ou uma epifisiólise não tratada. Então, o objetivo do tratamento da epifisiólise é evitar o desgaste. Mas, às vezes, ele vai ocorrendo mesmo a gente tendo tentado tratar. Então, eu vou mostrar aqui algumas figurinhas aqui que eu separei para vocês, tá? E uma figurinha, até não sei se vocês conhecem, pessoal, essa figurinha aqui, mas ela é bem ilustrativa, tá? Então, vou botar aqui na tela, que é essa figurinha aqui de um desenhista aí que organizou ela. Por enquanto eu vou tirar a nossa figurinha dali. Então, assim, ó, notem, essa figurinha ela é muito ilustrativa, tá? Porque normalmente é um pré-adolescente que ocorre o problema, ocorre o deslocamento da cabeça femoral da placa de crescimento, como se fosse a cabeça do fêmur uma bolinha de sorvete caindo de uma casquinha, tá? A criança pode mancar, pode ter dor na coxa ou pode ter dor no joelho. E é mais comum em crianças mais obesas também. Então tem essas características aí. Então isso aqui é ilustrativo até para mostrar para os pais aí. Eu vou mostrar aqui rapidamente o que é a placa de crescimento, tá? Então o nosso osso, ele cresce através das placas de crescimento. E aqui a gente está lidando com a placa de crescimento da epífise da cabeça femoral, justamente esse ponto onde começa a ocorrer o tal de escorregamento. Então aqui é a cabeça do fêmur e o osso todo do quadril tem suas epífises e o escorregamento é aqui nessa parte de cima, que é epifisiólise. E aqui uma imagem que mostra o alargamento da epífise, né, que é onde vai ocorrer o problema. Depois a gente vai mostrar umas imagens de raio-x, vai ficar mais fácil para vocês verem. Então, pessoal, podem lançar alguns comentários aí sobre o assunto. Quem que gostaria de comentar? Eu posso começar. Só para introduzir um pouco aí sobre o assunto, né? A epifisiólise, ela, como o Davi já bem disse, né? Ela vai envolver então aquelas crianças que estão já numa fase maior do desenvolvimento, né? Que seria aquele pré-púbere, né? Já entrando mesmo ali na fase da puberdade, e coincide com uma fase que é um pouco crítica e confusa, porque a criança está passando aquela transição onde todos aqueles que são pais, né, vão lembrar muito bem disso que eu estou falando, mas as crianças elas têm uma resistência muito grande, né, a sintomas e dores, fazem muita atividade física, são muito ativas e brincam, mas só que elas têm um momento de fragilidade que é exatamente nessa transição da fase da infância para pré-adolescência. E praticando atividade física, a criança ela pode ter ali uma dor no quadril e algumas vezes até passar desapercebido. Ela pode durar pouquíssimo tempo, né? Aí a gente falando sobre uma epifisiólise estável, por exemplo. Então ela vai durar pouco tempo, ela vai dar dor, mas talvez um sintoma que não seja muito importante ou muito valorizado até. E que com o tempo
ela vai repercutir lá no futuro, né, com um evento mais sintomático, né, e uma dor já aí na fase de um adulto jovem, e aí em torno dos 20, 30 anos de idade vai começar a dar um sintoma. Talvez esse seja até... Oi, uma coisa interessante, até para dividir os outros nossos amigos aí comentarem alguma coisa também, né? A nossa tendência da cultura ocidental ou até global, talvez falando, do monoesporte, né? De muitas crianças fazendo apenas um tipo de esporte, especificamente no Brasil, a gente tem um futebol muito forte, que fica colocando essa placa de crescimento sobre um estresse contínuo, sempre com vetores parecidos em forma de cisalhamento, né? Então, se alguém quiser comentar aí a questão, porque em geral é o seguinte, a placa de crescimento ela está frágil quando ocorre o estirão do crescimento, aquele crescimento rápido, né? Que ela está produzindo outros, fazendo outros crescer. Então, uma criança com um esporte sempre fazendo um tipo apenas de esporte é um potencial problema. E se alguém quiser comentar alguma coisa nesse assunto? Isso daí é bem importante mesmo. A monotonia, né, do esporte, ou mesmo assim, aquelas crianças que já têm uma certa predileção ou até já uma programação aí para começar a engajar numa atividade esportiva profissional, elas já são muito direcionadas, né, para aquela atividade. Quando a criança ela vai começar na iniciação esportiva, ela tem mais, lá quando ela é bem pequenininha, 6, 7 anos, ela começa mais com a parte lúdica, com a parte mais de brincadeira, mas quando ela já está na fase onde ela tem o maior risco de acontecer o deslizamento epifisário, né, que é a epifisiólise, ela já está muito direcionada e focada. Então muitos estão já fazendo a arte marcial, eles já estão fazendo futebol, eles estão fazendo balé, né? E aí, nessa sobrecarga, como o Davi muito bem disse, o estresse que existe sobre a articulação, né, a parte proximal ali do quadril, na cabeça com o colo, pode levar ao surgimento aí da epifisiólise, né? Essa questão da monotonia do esporte é interessantíssima, viu, Davi? Eu achei muito importante. Eu vou botar aqui agora uma figurinha que mostra, digamos assim, graus diferentes de severidade. Se de repente ou o Inácio ou o Bruno quiser comentar sobre a figurinha, vocês vão conseguir ver aí. Eu acho que vocês conseguem ver. Aí, tá visível. Vocês... Tá. Estamos vendo aqui. Até porque, para a gente explicar para o pessoal que tem diferentes tratamentos conforme o grau da severidade, né? Exato. Explica aí. Na verdade, a questão da epifisiólise é sempre importante deixar bem claro para os familiares, né? É que, apesar da gente ter um pico de idade, o sexo feminino em torno de 11 a 13 anos, o sexo masculino de 13 a 15, ela pode acontecer em qualquer idade. E nem sempre ela tem muita relação com o exercício físico, como muito bem colocado pelo Gusmão, só que alguns casos específicos, principalmente nessa fase que o Gusmão bem colocou, essa fase de estirão, essa fase de mudanças hormonais, ela pode acontecer independente de movimentos de trauma, de estresse sobre aquela região. E é por isso que é importante a gente sempre nessa fase, quando a criança ou quando a adolescente, pré-púber, comentar, a gente tem que levar um pouco a sério. Às vezes o que a gente vê, principalmente no hospital público, é que muitas vezes foi assim, não, ele começou com uma dor, a gente foi levando, achou que fosse uma dor muscular, e aí que veio o problema, né? E as consequências disso aí. Então, por mais que a gente veja que nós temos dois grupos muito fortes para isso aí, que, como o Gusmão disse, são aqueles que são mais cheinhos, né? Que isso a gente chama de síndrome ou pacientes adiposos genitais, nós também temos os pacientes magros que cresceram muito rápido, que são os pacientes que tiveram esse estresse de crescimento muito grande. Então, esses dois tipos de pacientes, eles têm que ser, óbvio, ter um foco maior, mas qualquer paciente, mesmo de forma atraumática, que envolva uma dor na articulação, uma claudicação, quer dizer, o mancar desse paciente, uma limitação de movimento, a gente tem que ficar atento. Uma outra questão é que existem alguns trabalhos, e que a gente começa a ver isso um pouco, que tem mais relação também com raça. Então as pessoas falam assim, a pessoa de pele mais escura pode ter mais chance, enfim. Então a gente sempre tem que ficar de olho em alguns padrões. Bilateralidade, uma coisa que acontece de um lado pode acontecer do outro lado.
assim como a gente conversou numa live sobre necrose, a epifisiólise também tem essa relação. Apesar de ser mais comum em homem do que mulher, ele pode acontecer até em 25%, 30% do outro lado. Então a gente tem que ter esse controle, esse acompanhamento, né? Com relação ao desvio da cabeça, a gente tem alguns ângulos que a gente traça na radiografia justamente para determinar o quanto de deslocamento a gente tem do colo femoral em relação à cabeça. Porque a cabecinha do fêmur ela fica dentro do acetábulo e esse colo ele vai subindo. E essa alteração da relação entre a cabeça e o colo é que vai determinar uma outra alteração no futuro, que a gente vai conversar depois, que começa a levar ao processo degenerativo da articulação. Então, essa questão do cálculo desse ângulo é super importante para a definição do melhor tratamento no curto prazo. Né? A gente sempre tem que definir agora o que a gente vai fazer no curto prazo e as consequências disso aí, né, para frente. Uma coisa para o pessoal entender também, né, que a cabeça do fêmur, ela é nutrida através de uma artéria muito delicada que fica presa num ligamento. E na medida que isso fica deslocando ou o deslocamento é muito grande, aumenta a chance da epífise dessa cabeça sofrer alterações vasculares como a osteonecrose ou como a condrólise, né? Então também para o pessoal entender que esse grau de gravidade pode ter consequências se deixar isso aí solto, né? E então a condrólise é um dano à cartilagem que ocorre em função desse insulto vascular que a cabeça do fêmur sofre. Né? Perfeito. Eu vou botar uma figurinha. Vai lá, só para juntar um pouquinho esses conceitos todos aí e chamar a atenção para o que o Bruno falou. Você falou assim, uma coisa típica, talvez do mundo, mas que aqui no Brasil tenha muita questão do monoesporte. Eu diria que a epifisiólise pode sofrer muito o paciente com epifisiólise por 3 características básicas do nosso país. A primeira é essa questão do monoesporte, do futebol especialmente, que é um esporte de impacto e quase todas as crianças praticam. A segunda é a questão que o Bruno falou. E eu já comentei isso em outras lives nossas, que a gente tem que acabar com isso, com essa questão da negligência de sintomas. Então é o medo que o paciente, ou no caso os pais, tem de ir ao médico verificar sintomas. Então tem que acabar com isso. E a terceira, que é uma culpa do sistema de saúde do país, é da má qualidade de atendimento em saúde na grande parte dos serviços, especialmente serviços públicos do país, o que leva muitas vezes a um diagnóstico não feito. Então, é bom que fique claro para quem está assistindo que o sintoma mais comum da epifisiólise, apesar de ser um problema no quadril, é dor nos joelhos. Então, a gente aprende isso na residência, lá no primeiro ano de residência. Toda criança com dor nos joelhos, o médico da emergência tem que pedir raio-x da bacia. Então, se vocês passarem por essa situação e o médico não pediu, falem com ele. Doutor, não tem que pedir um raio-x da bacia, não, porque eu vi uma vez uma live do grupo do meu quadril e apesar da dor no joelho, a gente tem que investigar o quadril, porque é ainda muito mais nessa frequente. faixa etária, né, Inácio? Ainda mais nessa faixa etária. Exatamente. Perfeito. E com todo esse perfil de pacientes que vocês descreveram. Se o paciente já tem algumas alterações que nos levem a pensar nisso, é de pele mais negra, é gordinho, baixinho, com desenvolvimento sexual um pouco retardado, ou o outro oposto, muito alto, muito magro. Chegou esse paciente, tem que fazer o screening, senão a gente tem um paciente predisposto, um pai ou a mãe que às vezes não leva na emergência, no médico, no auxílio médico, e quando leva, o diagnóstico não é feito. E aí tudo isso vai piorando todo o prognóstico do tratamento. Às vezes uma cabeça que não estava tão desviada, como mostrou aí na figurinha, ela tinha um desvio ali de menos de 30%, vai começar a desviar mais porque essa criança continua às vezes andando, continua pisando, continua fazendo as outras coisas, e aí o prognóstico vai só piorando ao longo do tempo. Excelente. Perfeito. Pessoal, eu só vou perguntar se melhorou o áudio, que a galera estava dizendo que o volume do meu áudio estava baixo. Eu estou ajustando aqui. Pra gente tá bom aqui. Eles me avisaram que na transmissão lá estava baixo, agora eu já fiz um pequeno ajustezinho aqui, vamos ver se melhora. Tá? Aí, se a minha assistente puder me ajudar aí, Josi, dizer se o áudio ficou bom aí. Nas métricas aqui, aparentemente ele tá igual dos guris aí. Agora, pessoal, até se o Inácio quiser comentar essa figura aqui, eu acho que ele vai lembrar bem
do que está sendo mostrado aqui é uma figurinha de exame físico aí, Inácio, que mostra a perna aqui com essa rotação externa exagerada, aumentando. E o sinal da flexão aqui quando o flat faz essa rotação externa aí em abertura. Eu acho que é uma coisa talvez útil para as pessoas saberem do que está acontecendo. Às vezes ajuda, o famoso sinal de Drennan, né, vamos dizer. O paciente vocês não têm tanto que saber o nome, mas acho que vale para quem assiste, para o leigo de modo geral, como um fator a mais para vocês observarem. Então, qualquer problema nos membros inferiores dos seus filhos ou de conhecido, qualquer coisa, apresentou dor, muitas vezes uma inspeção básica no caso aqui adolescente, mais da criança, até mesmo do neném, a gente usa às vezes até como parâmetro para outros problemas, a avaliação das pregas glúteas, do bumbum. Então, às vezes uma inspeção básica da pessoa com a roupa íntima dá muitos indícios aos pais, tá? Então, para não deixar negligenciar. E para ficar nesse estágio aqui, dessa foto que o Gusmão exemplificou, é uma epifisiólise provavelmente com os desvios um pouquinho maior. E na epifisiólise tem um fator que, vamos dizer assim, que ajuda um pouquinho nesse problema da negligência, que a gente tem uma classificação básica e que determina muito prognóstico, que é em 2 grupos. Se a epifisiólise é estável ou instável. A epifisiólise estável é aquela que o adolescente, o pré-adolescente, ele consegue fazer carga, ele consegue apoiar o pé no chão e pisar ainda. Essa tem um prognóstico essa é a mais difícil de vocês descobrirem, vamos dizer, e é a que vai passando, como o João falou, e a gente vai levando e não leva, às vezes, o pré-adolescente no hospital. A instável, com a imensa maioria das vezes, o pré-adolescente não consegue mais apoiar a perna no chão, ele tem muita limitação para caminhar, para fazer carga na perna, e aí os pais acabam levando, e é um diagnóstico que também é mais difícil de passar batido, porém é muito mais grave, porque vai ter deslocamentos maiores com maior grau de lesão desses vasos que levam sangue para a cabeça femoral, como o Gusmão comentou. Inácio, eu queria só comentar um negocinho que você acabou de falar, com relação ao instável. Uma outra coisa que a gente sempre fala nas nossas lives é que muitas vezes a pessoa, né, a criança, o adolescente, enfim, ele chega com essa queixa e ele chega na emergência, ele faz, como a gente vê várias vezes no nosso consultório, enfim, uma radiografia em AP do quadril, quer dizer, só de frente. A gente até estava discutindo aqui antes, né? Eu coloquei um caso de um paciente que havia rodado em 2 hospitais, porque na verdade na radiografia em AP pouco mostrava, mas em pacientes com suspeita de epifisiólise, ou com qualquer paciente, nós, os especialistas, né, nós temos que pedir a radiografia em perfil, em dupla abdução, enfim, o que seja, porque a gente está olhando nesse caso a placa de crescimento. E a placa de crescimento nessa radiografia em perfil, muitas vezes um quadril que pode olhar e falar assim, não, essa radiografia aqui está ótima, não tem nada não, isso deve ser uma sinovite, né, como todo mundo fala, que é uma inflamação da cá, um problema muscular, já que ele jogou futebol, e às vezes o problema está no perfil. Então é super importante não só levar o paciente, né, levar a criança ou adolescente, mas ter avaliação específica, né, porque muita coisa passa, e passa mesmo. Na verdade, isso é uma informação um pouco técnica, mas que é aquilo que a gente fala para vocês aqui. A gente quer que vocês saibam muito, porque quanto mais vocês sabem, mais vocês podem cobrar dos médicos que atendem vocês e de todo mundo aí que entra em contato com vocês. Eu vou até além nessa questão que o Bruno falou, porque recentemente eu atendi uma paciente também que chegou com esse problema lá. O problema não foi dela, foi do médico que a atendeu. A radiografia feita para se diagnosticar qualquer coisa na região da bacia, numa emergência, mesmo que você só tenha dor em um quadril, é a radiografia de frente e de perfil, de lado, como o Bruno falou, que normalmente é aquela que a gente chama em posição de RAM, que faz com as pernas abertas, radiografia da bacia. Então não se faz raio-x diagnóstico, radiografia diagnóstica só do quadril que está com dor.
Então, aconteceu com vocês, eu estou com dor no meu quadril aqui. Aí chega na emergência, o médico pede um raio-x do quadril direito, que é onde você está com dor. Pode, no mínimo, perguntar com educação para o médico. Vem cá, mas não vai incluir a minha bacia inteira não, doutor? Porque eu vi que às vezes isso é importante, incluir a bacia inteira. E se fizer só de frente, como o Bruno falou, vem cá, vai fazer em uma posição só? Pode falar até para o técnico na hora, que muitas vezes o técnico fala, uai, esse paciente aqui está sabendo mais do que devia. Não, vou fazer os dois lados, pode ficar tranquilo. Eu já ia fazer já, ainda bem que você perguntou. É porque a gente acha que o paciente não se liga nisso, né? O paciente recente teve comigo e falou assim, mas eu vou fazer, suspeitando de impacto, enfim, eu não vou fazer a incidência de DAN 45, que DAN 90. Eu falei, caramba! Então, quer dizer, o nível está aumentando, então a gente tem que dar subsídios para isso aí, né? Perfeito. Com certeza. Aquilo que a gente fala, né? A gente quer criar mini especialistas na área do quadril, né? Informação então, vou aproveitar que a gente está falando de raio-x, o Bruno mandou um raio-x aqui de um paciente que vai ser operado em breve até, né, Bruno? Então, vou mostrar aqui o raio-x e eu posso E é justamente o que a gente acabou de conversar agora, né? Exato. Esse é o caso. Então, é um caso que ficou passando. Até se o Bruno quiser falar aqui a alteração, eu aponto para ti aqui, Bruno. É um paciente extremamente jovem, né? 15 anos, 14 para 15 anos, e que tinha passado em 2 outros serviços com radiografia somente em AP, né? Como o Inácio bem comentou, mantinha uma dificuldade de colocar no pé no chão, então ele chegou andando com a muleta, aquela muleta axilar mesmo, tá? Foi encaminhado para lá com uma suspeita de artrite séptica do quadril. Tamanha dor que ele estava tendo. É isso que é importante a gente, discutir. Foi feita a radiografia em perfil, a gente consegue ver bem ali na região da placa fisária, e é muito importante o que o Inácio falou, o comparativo, ter os dois lados, a gente consegue ver um alargamento dessa área de crescimento aí. Então existe uma alteração ali. Isso, existe uma alteração aí que é compatível com uma epifisiólise, com o deslocamento dessa área, e o importante, a gente está conseguindo pegar numa fase precoce, sem desvio, né, com o prognóstico do paciente é melhor. Agora você imagina se a gente é uma instável, né, porque o paciente persiste com dor e ninguém vê. Não, cara, bota o pé no chão, daqui a pouco melhora e a coisa vai evoluindo. Exatamente. E uma coisa que é muito importante também, assim como na osteonecrose, é que a epifisiólise ela tem uma certa incidência de bilateralidade, né? Então, tu detectou de um lado, até tem uma discussão um pouco hoje, conforme o perfil do paciente, tu faz um tratamento profilático, né? Que eu tenho uma tendência a ser favorável disso, ou tu tem que observar muito de perto aquele outro quadril. Não dá para bobear, ele pode escorregar quase sem sintomas, né? Principalmente naqueles grupos epidemiológicos que a gente conversou no começo, né? No início, dos pacientes que a gente tem que ficar mais de olho, com certeza. Exato. Isso foi bem interessante você ter ressaltado isso, Guzmão, porque é uma coisa que vai contra a naturalidade, vamos dizer assim, de fazer uma cirurgia sem sintomas. Mas esse é o caso em que tem que se avaliar com muito cuidado e talvez tenha indicação. Eu, quando atendi em emergência, que recebia mais esses pacientes, nesses pacientes de grupos de alto risco, eu também sou favorável. Eu operava os dois quadris, tá? Totalmente favorável. É bom para os pais não estranharem, assim, mas meu filho está com dor em um quadril, tem epifisiólise em um quadril, o médico disse que vai operar os dois. É por essa razão, é para evitar que possa acontecer um mal maior e que seja fixado o outro quadril antes dele deslizar. Tá? Recentemente, um paciente com renal crônico lá no Lindu teve um escorregamento de um lado, paciente de 12 anos de idade, quer dizer, 11 anos de idade, sexo masculino, que foge um pouco da faixa etária padrão, fixamos os dois lados, porque tem uma tendência nesses pacientes à evolução de bilateralidade. Perfeito. Ponto aí que eu acho interessante também, aí mais para os pais, né? Ficou bem baixo o teu áudio, João, não sei se está baixo para os outros também. Tá um pouquinho baixo. Estão me ouvindo? Sim, mas está um pouquinho baixo. Alô? Oi? Melhorou. Esse microfone, cara, tem que engolir ele. Então,
Um ponto importante aí para os pais que estão nos ouvindo, né? Faixa etária das crianças que ocorre isso. Então, nas meninas ocorre um pouco mais cedo. Aí, por volta dos 9 anos, 10 anos de idade, já tem um risco de ocorrer. No menino ocorre um pouquinho mais tarde, em torno dos 10, 12 anos de idade. Isso vem por questões hormonais também, de desenvolvimento da menina, que é diferente do menino. Então, um sinal de alerta, criança que começou com dor no quadril, quando a gente fala quadril, não é na lombar, não é nas costas, não. É na região da frente do quadril, na juntinha ali do encaixe da cabeça do fêmur, como assim se diz, né? E numa primeira avaliação, talvez não se observe nada, é sempre importante fazer um acompanhamento, tá? Então, se mesmo que você tenha ido no pronto-socorro, que naquele primeiro momento, como os casos, né, que já mostramos aí, que não foi visto nada de importante naquele primeiro momento, mas que num segundo momento pode perceber aí o sinal da epifisiólise, né? E lembrar que ela tem uma incidência muito grande de bilateralidade, né? E concordo muito também com a questão da fixação profilática aí no lado contralateral, né? Acho que é isso. Digo, João, antes de você botar aquele slide, só para deixar claro para os pais, às vezes, que estão nos vendo, não é só porque uma menina fez 9, 10 anos de idade e um menino 11, 12, que tem que radiografar todo mundo. Não era nenhuma. É importante vocês entenderem que... A incidência disso é de 10 casos para 100 mil, ou seja, é um caso para cada 10 mil pacientes. A gente tem que ficar ligado nos... Uma criança em 10 mil. Isso é o que está nos livros. A minha impressão é que esses casos estão aumentando essa incidência. Não sei se vocês têm essa impressão também. Sim. Eu tenho por conta do diagnóstico e da precocidade de acesso também, né, ao sistema de saúde. Então hoje o pai, por muito menos, ele já leva o menino no hospital para fazer uma avaliação. E é sempre importante ter um segmento, né? Criança é o tipo do paciente que você tem que acompanhar um pouquinho mais, né? Eu pessoalmente eu não acompanho crianças, né? Eu trato mesmo de adultos. Na verdade, até fazer um parênteses aqui, né? Todos nós aqui tratamos de adultos. Só que a gente não quer que essa sequela venha chegar cada vez mais para a gente. A gente está aqui para falar com isso sobre você, falar para você sobre isso, justamente para evitar essas sequelas aparecerem para a gente, né, pessoal? Porque medicina preventiva que a gente está fazendo aqui, né? Isso aí. Exatamente, até porque vou jogar aí uma frase. Pasmem, mas a epifisiólise, ela foi o problema descrito como a origem ou a chave para a síndrome do impacto femoroacetabular. Acreditem ou não. Mas em 1999, quando o Gans descreveu o impacto femoroacetabular, ele citou como uma causa a epifisiólise. Olha só. Ela é um modelo, né? Ela é um modelo de fisiólise, né? Digamos assim. Exato. Porque é muito parecida as alterações que ocorrem lá e o quadril fica com essa alteração de formato que pode levar ao desgaste aí. Exato, a gente até brinca, né, algumas vezes quando vem aquele paciente adulto com um impacto do tipo CAM bem saliente, né, e a gente fala, olha, o impacto é como o pistol grip, né, Sim. Que é aquela epifisiólise grau 3, por exemplo, que teve um deslizamento grande. Que vai ilustrar isso para vocês e para os pacientes de uma forma muito boa. Então, só para mostrar que na maioria das vezes a fixação vai ocorrer dessa forma que está ilustrada aqui, né? Pode ser um parafuso único, pode ser mais de um parafuso conforme a instabilidade, às vezes pode até ter outro tipo de material de síntese fixando ali, mas só para os pacientes, que eu quero que é o seguinte, que os pacientes fixem, nossa, eu tenho um parafusinho no quadril ali, eu acho que talvez eu tenha tido epifisiólise mesmo, para que a pessoa saiba entender o que isso aqui pode significar. E que o tratamento é cirúrgico. O tratamento é cirúrgico e não dá para ficar esperando muito tempo, né, Bruno? Isso aí, importante, isso aí, super importante. Aqui eu vou mostrar um outro exemplo aqui de um outro método de fixação, tá? Que é basicamente que às vezes pode necessitar, né, 2 parafusos. Aqui foi feita a redução, né, Bruno? Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente às vezes pega uns casos com escorregamento um pouco mais acentuado em pacientes ainda em fase de crescimento, com a fise aberta, na maioria dos casos, em que a gente tem que fazer
a colocação no eixo anatômico, né? Reduzir aquilo ali, né? Botar certinho o colo com a cabeça. Por quê? Porque antigamente a gente via, a gente sabe disso, né, Inácio, nossa época de residência no INTO, que quando a gente via a epifisiólise, mesmo ela escorregada, quer dizer, ela muito desviada, a gente fazia uma coisa chamada fixação in situ, quer dizer, aonde estava o desvio, a gente colocava aquele parafusinho que o Gusmão colocou. Só que as consequências disso aí, que a gente começou a aprender depois, está relacionado justamente ao quê? Ao impacto fêmuro-acetabular, né, que é quase praticamente o CAMI, e o desenvolvimento de uma artrose precoce. Então, essa osteotomia que a gente faz, em alguns casos selecionados, são desvios maiores, no qual a gente faz um acesso cirúrgico, fazendo uma osteotomia chamada osteotomia de Dan. É uma osteotomia de dentro do colo, para justamente tirar um fragmento daquilo ali e corrigir justamente o eixo entre a cabeça do fêmur e o colo femoral. É uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia simples, que tem alguns riscos, mas que, nos casos graves de desvio, a gente tem tido bons resultados com relação à melhora do eixo anatômico da articulação do quadril e tentar evitar uma artrose. Até para né? o pessoal se tranquilizar, assim, que na grande maioria das cirurgias para epifisiólise vai ser feita através de uma pinagem in situ, né? Que é aquele parafusinho único, normal. Um furinho só na pele, essa é a grande maioria. Mas como o Bruno falou, em casos graves, se a gente fixar a cabeça do fêmur numa posição errada, o paciente vai desenvolver para a artrose uma velocidade muito maior, né, Bruno? E é muito do que a gente vê hoje em dia, de pacientes com sequela, entre aspas, de epifisiólise, justamente por causa disso. Que foi feito, na maioria dos casos, a fixação in situ, né? A fixação no parafuso onde estava o desvio, não tentando uma redução, né? Ou agora melhora. Eu vou mostrar para vocês um caso extremamente interessante, tá? Que eu acho que isso ilustra o que a gente pode ajudar os pacientes aí que tem a epifisiólise e o motivo que eles precisam acompanhar, tá? Esse paciente não fui eu que operei, ele consultou comigo depois. Então, olha que interessante aqui, ó. Esse paciente, vamos botar a gente aqui em cima, ó. Esse paciente, ele foi operado na infância do lado esquerdo, que está à direita do vídeo, né? A gente sempre olha um raio-x como se a pessoa estivesse de frente para a gente. Então, o lado esquerdo é esse aqui. Ó, esse aqui é o lado esquerdo que tem o parafuso do paciente. Ele foi operado quando era criança. E o lado direito, não disseram nada para ele. Não falaram nada, não comentaram nada sobre o lado direito. E ele foi operado só do esquerdo e vai viver a vida aí, segue o normal, né? Infelizmente, anos depois, agora vai ser o raio-x com um paciente com 30 anos. Olha o que aconteceu. O lado que ele operou de epifisiólise, o lado que ele tratou e ficou razoavelmente numa boa posição, ele se manteve íntegro. Notem que o espaço da cartilagem, da articulação aqui está íntegro no lado esquerdo. Porém, o lado direito, que ele na verdade também teve epifisiólise, só que não foi tratada, olhem o desenvolvimento da artrose, do desgaste que aconteceu do outro lado. Vou botar um zoom aqui maior para mostrar. Excelente pessoal, caso. né? Então, acho que isso aqui ilustra muito algumas coisas. Então, notem aqui, ó, essas linhas vermelhas, eu estou delineando o osso subcondral, tá? Então, notem como essas linhas estão convergindo, elas deveriam ser paralelas, porque esse intervalo aqui é um intervalo que o paciente tem de cartilagem ainda, tá? Então, a grande mensagem aqui, que eu acho que todo mundo tem certeza, que todo mundo concorda, que é o paciente que teve epifisiólise de um lado ou dos dois lados, esse paciente ele deve ser acompanhado de longo prazo, tá? Por quê? Porque se nós detectarmos alterações de formatos leves, sutis, podem ser corrigidas com uma cirurgia bem pequena, que é toda por vídeo. Agora, infelizmente, esse paciente aqui, ele precisa de uma prótese, ele não tem outra solução.
Aqui a única alternativa para ele é uma prótese, mesmo ele tendo 30 anos, porque ele desenvolveu um desgaste muito severo. Só que isso não precisava ter acontecido. Se o paciente tivesse sido acompanhado no momento exato, que talvez fosse há 10 anos atrás, faria uma cirurgia por vídeo para não deixar o quadril desenvolver aquele desgaste que ocorreu ali. Né? Davi, eu tenho um vídeo que ele mostra o que acontece dentro da articulação do paciente com epifisiólise e por que vai levar esse desgaste. Posso mostrar? Pode, se conseguir aí, eu vou te dar até parabéns. Pô, faz o barulhinho das palmas se ele conseguir. Uhum. Barulhinho não tem, pelo menos um joinha. Mas excelente caso, hein, Gusmão? Enquanto o João coloca ali. Esse aí eu acho que o caso perfeito, né, cara? Ele ilustra tudo que a gente está falando até agora. Perfeito. Muito bacana esse caso mesmo, impressionante. Ajudar na tua tela aí, João. Aí, posso mostrar? Tenta. Eu tento botar a tua tela aqui, mas eu não te garanto que eu consiga. Vai. Tá, então, olha só. Essa partezinha aqui que tá mais vermelha... Não, antes compartilha a tela aí. Tenta espelhar a tela. Aí? Embaixo, do ainda lado não. do... Aí. Opa! Pra mim apareceu. Tá, mim apareceu tá aqui bom. também. Agora eu vou botar na tela dele aqui. Brilhou, João. Só tira a gente que tá na tela ali, João. Posso mostrar aí? Pode? Ah, não, mas tá muito bugado isso aí, cara. O que houve que tu tá deformado? Tá, acho que expandiu muito, né? Não. Deve ser. Bom, deve ser o zoom, mas vai dar para entender, tá? Então, olha só, essa partezinha que tá mais vermelhinha aqui é exatamente essa área onde teve o deslizamento, tá? Então, epifisiólise significa deslizamento da epífise sobre a fise, tá? Que é a linha de crescimento. A fise é a área que vai dividir a parte da cabeça com a cartilagem do colo do fêmur. Então, a epífise, ela deslizando, vai ocorrer a formação desse calo aqui na parte da lateral do quadril. O que acontece é que no momento que a pessoa ela vai fazer a flexão do quadril, olha lá a criança jogando bola, chutando, praticando artes marciais, o balé com as aberturas, né? Essa partezinha aqui onde ela escorregou, ela vai esmagando a cartilagem, porque ela tem que criar um espaço para entrar. Olha lá, ela tenta entrar, mas ela não consegue. No tentar entrar e não conseguir, o que ela vai fazer é golpear a cartilagem. E isso vai machucar a cartilagem, que vai chegar naquele nível do desgaste como o Davi mostrou, né, nesse caso maravilhoso aí. Perfeito, Johnny. Muito bom, João. Muito bom. Deu para entender bem. Maravilha. Aí... E é incrível, tá? Como o... E agora, o que aconteceu? O João deu boost lá, ele apagou a tela dele e falou, não, o João se não vê minha tela aqui, o João tirou... Falou, se não vê minha tela, não vê de mais ninguém. O João tá me desafiando no máximo aqui. Mas quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? É isso aí. Faz ao vivo. Não Essa é ficar lendo script, não. Quem sabe faz ao vivo. Ninguém tá lendo nada aqui. Eu vou mostrar uma particularidade, um caso interessante para vocês, que é a tendência do futuro, como o Bruno falou agora, né? O Bruno falou o seguinte, o Bruno falou uma tendência. Antigamente, a regra era o seguinte, epifisiólise, pino, in situ. O que significa in situ? Não tenta mexer, não tenta colocar no lugar, não faz nada e pina, porque senão esse negócio continua escorregando e piora, né, Bruno? Todo mundo concorda aqui, não tentem reduzir porque vai dar condrólise, vai dar necrose, isso aí. Exato. Então a tendência que está tendo agora é tentar fazer uma redução com cuidado, conforme o grau. Então, assim, se tem um deslocamento médio para grave, a cirurgia torna-se maior, como o Bruno falou, né? Faz uma osteotomia lá no colo, às vezes precisa fazer uma osteotomia do grande trocânter também. Uma cirurgia torna-se maior, mas é para deixar o quadril perfeito. Mas está tendo uma tendência muito interessante que é o seguinte: quando o deslizamento epifisiólise é pequeno ou moderado leve, a gente pode fazer isso por vídeo.
Tá? E aqui um exemplo, não é um caso meu, uma publicação na literatura. Eu tento evitar, às vezes, mostrar alguns casos para as pessoas não se identificarem aí. Deixa eu botar lá a tela aqui direitinho, ó. Então, aqui está a tela. Então, notem que é um deslizamento aqui, seria provavelmente um grau moderado, tá? Moderado leve. Pra gente não tá espelhando, não. Eu não tô vendo, não. Tá. Que quando o João espelhou... não sei se está aparecendo para o público, deixa eu ver aqui. Não, para a galera está aparecendo. Então tá. Então tranquilo. Mas eu vejo junto aqui. Você tem que ver para poder comentar, né? Não, mas eu vejo no YouTube, não tem problema nenhum. Exato. Estamos vendo aqui, ó. Estamos assistindo, para vocês verem que a gente gosta tanto da nossa live que a gente acompanha também. Então aqui, é um caso aqui moderado leve, tá? Onde foi realizado uma artroscopia de quadril. Então, olhem o dano na cartilagem que já existia sendo visto na artroscopia de quadril. Isso aqui é uma criança de 12 anos de idade. Tá? Caramba. E aí foi feito a fixação in situ, não precisou mudar o lugar da cabeça do fêmur, mas, porém, foi feito a correção, foi feito a osteocondroplastia na região que ficou aquela pontinha ali, ó. Aquela pontinha do colo, foi realizado a osteocondroplastia para deixar o quadril no formato o mais esférico possível, para que não ocorra o que o João mostrou, que foi o impacto femoroacetabular decorrente da epifisiólise. Né, excelente. É isso aí mesmo. Isso aí é o melhor, né? Esse é um artigo suíço, tá? Do Michael Leonin, que é o genro do Reinhold Gans, que desenvolveu aí toda a era moderna da preservação da cirurgia do quadril, né? A gente deve muito a ele. É isso aí, perfeito esse caso também. Então é um caso que ilustra bastante. Eu acho que de todos os casos, né, pessoal, o que mais ilustra, eu acho que é aquele que deixou o quadril... Deixou acontecer, né? E deixou acontecer e ele foi evoluindo progressivamente para um desgaste, né? Contra tudo que a gente sempre comenta, né? Aquele famoso, você está com artrose do quadril, tá com necrose, faz o seguinte, espera e vamos fazer, cai tudo na mesma coisa, né? Não vamos fazer nada, vamos aguardar o que vai dar, e a consequência é sempre no final a mesma. Uma piora da qualidade de vida, artrose, né? Mesma coisa, né? E uma situação que eu acho ainda extremamente complicada é quando a pessoa ela sofreu isso tudo, só que passou desapercebido e chegou num grau muito pequenininho. E ele chega na fase adulta e algumas vezes com alteração tão discreta ou tão pequena que até mesmo os radiologistas eles têm dificuldade de laudar isso daí e mostrar. E algumas vezes, se você pega um exame e leva para uma pessoa que não é especialista ou não tem convive com esse tipo de problema, ele se contenta com aquele laudo do exame e fala, não, aqui está tudo bem, está tudo normal e não tem nada. E a pessoa está queixando dor. E nisso ela pode ter uma certa tranquilidade, deixar passar o tempo, e quando ela volta daqui a 1, 2 anos, o quadril já tem alguns sinais de lesões mais graves, já tem uma cartilagem com um afilamento, já tem um descolamento condral. E é por isso que existem os especialistas, né? Exato, mas isso é interessantíssimo, Bruno, porque mesmo. Isso passa muito batido. Passa. Né? Então, porque o grau extremo é aquilo que está na cara. Você bateu o olho, você viu, falou, poxa, e aí tá na volta cara. Tudo que o Inácio falou no início. Às vezes é uma radiografia não muito bem feita, um AP, que tem um laudo, estrutura óssea normal. E aí? Exatamente. Ausência de fratura. Ausência de fratura, partes moles sem alterações. Acabou, esse é o laudo. E aí quem vê laudo... Exato. Quem vê laudo muitas vezes não vê doença. Só uma outra frase aí que eu falo para meus pacientes. Muitas vezes quem só lê o laudo não vê doença. Exato. E até o próprio, nesses quadros, por exemplo, que tem esse grau muito leve. Por exemplo, eu sofri um deslizamento epifisário lá nos meus 12 anos de idade. Um grau levíssimo. Não tive tanta dor. Você, João? Não, um caso de um paciente. Eu estava assustado aqui. Porque ele falou, uma revelação. Eu achei que o João estava fazendo uma revelação pra gente aqui. Eu já tava com uma hipótese que vem demais, hein? E aí,
o paciente ele passou desapercebido, talvez ele tenha até olhado e seguiu a vida, não sentia nada, passaram-se os 20 anos, chegou-se nos 30, ele sentiu alguma coisinha, e aí ele olhou, passou por uma pessoa, ele olhou, falou, não tem nada aqui, tá tudo normal, pode voltar a jogar sua bola, pode fazer o que você quiser, vai fazer maratona, faz o que você quiser, kung fu, chuta bem alto, beleza. Aí ele chegou com 35, volta, aí já tem aquela lesão clara. Aí, poxa vida, aí ele, mas como que nunca ninguém tinha visto isso antes, né? Quantas vezes isso acontece? Algumas vezes até algo que eu sei que é rotina nossa, mas fazer, por exemplo, o teste diagnóstico. O Davi mostrou o caso na live de uma paciente, né, Davi, que ela tinha uma dor no quadril bizarra e não conseguia descobrir o que tinha acontecido, e numa aplicação lá do ácido hialurônico, ela te mandou aquela foto fazendo uma abertura total e falou, olha, agora eu sei o que não é ter quadril. Às vezes a pessoa sente durante tantos anos a dor que ela esquece o que é o normal, né? O que o normal seria não sentir os sintomas ali. Eu acho que uma coisa que vale ressaltar dentro disso que o João falou, que eu acho que vale a pena, porque não é só para epifisiólise isso, é para qualquer coisa. Vocês, pacientes, vocês seres humanos, sejam lá se são pacientes ou não, confiem no que o corpo de vocês está dizendo para vocês. Então, é muito frequente, assim, o paciente vai no médico, e o médico fala, não tem nada aqui não, e meio que tenta forçar o paciente a acreditar no que ele, médico, está dizendo. Então, desconfiem disso, e eu quero que vocês sejam uns insatisfeitos naturalmente, para que busquem ajuda até encontrar algo. Não é normal sentir dor, não é normal ter limitação, gente. Isso não é normal. Quando vocês escutarem isso, não, isso é normal ter dor. Não é. Você está sentindo dor no quadril, está te incomodando. Fez uma bagaceira de exame lá e o médico olhou para você e falou, está normal, não tem nada. Não acredite nisso. Continue procurando ajuda. Especialmente criança. Especialmente criança, né, cara? Criança tem dificuldade imensa, a gente não sabe nem como confiar no sintoma dele, né? Então tem que ouvir, busquem outras opiniões, gente, até ver se realmente não encontra nada. Exato. E uma outra coisa também, um outro conceito que eu acho que nós teríamos que trabalhar isso daí, e que eu vejo muito frequente, assim, até entre colegas, entre colegas médicos. E no ambiente cirúrgico, por exemplo, chega um paciente, ou chega uma pessoa que está lá, e fala, poxa, mas esse paciente que está indo operar agora é um paciente extremamente jovem, por que ele já está operando o quadril? Então, o que nós estamos falando aqui são de técnicas preservadoras da articulação do quadril. Então, são técnicas para evitar que vá desenvolver a artrose no futuro. E que tenhamos que colocar a prótese independente da idade. Colocar a prótese, exato. Então, quando você vê esse paciente jovem, a gente levando esse paciente jovem lá para o bloco cirúrgico, é porque nós estamos querendo preservar a articulação dele. Com essas técnicas minimamente invasivas que foram ditas aqui, que o Davi falou, a gente conseguir consertar essa anatomia que, porventura, ela aconteceu lá no passado, mas que ainda há tempo para corrigir o problema. Eu brinco que a cirurgia de vídeo quadril é uma cirurgia extremamente delicada. Ela é como se fosse uma micro-retífica. Então você vai pegar aquela peça, só que você não vai levar ela ao torno. O torno vai até ela. Então você vai pegar com as lâminas. Mais uma frase épica. Mais uma frase. Você não leva o quadril ao torno, o torno vai até ela. Vai até ela. Eu espero que alguém esteja gravando isso aqui, porque essa frase também vai entrar pros anais aí. Ó. Uma mini retífica aí, João, entrou pra história de novo. É uma micro retífica. Então, com correção de milímetros, né, entendam? Então, são milímetros de 3, 4 milímetros que a gente corrige ali, mas que ganha numa amplitude de movimento enorme, o suficiente para não mais causar aquele movimento que eu mostrei no vídeo, de arrancamento da cartilagem, de esmagamento da cartilagem. Imagine que a cada momento que você está fletindo o seu quadril, que você está dobrando o quadril, dobrar o quadril, quando a gente fala isso, é trazer o joelho junto ao peito. Então, quanto mais próximo você traz o seu joelho junto ao peito, mais vai doer ali na região da virilha, é porque o seu quadril ele está como um painel de injeção eletrônica ali do carro acendendo, a luz de alerta. Algo tem errado. Passe o scanner, faça o diagnóstico do problema e corrija.
O João é fanático por carro, pessoal. Qualquer analogia não é coincidência. Vai tudo pro carro. Eu acho que o pessoal entendeu, né? Vamos. Acho que para contextualizar, é importante para o pessoal entender que a gente começou falando do tratamento no momento da epifisiólise, quando aconteceu, antes de acontecer, na verdade, para já tratar, procurar ajuda, e depois, no momento da epifisiólise, quais os tratamentos daquele momento. O que a gente está falando agora é, primeiro, deixar claro o recado que, infelizmente, epifisiólise é uma doença cruel. Em que sentido? Ela tem imensas chances de ela deixar alguma sequela, tá? Tendo sido bem tratada, ou maltratada, ou não tratada, negligenciada, ela tem grandes chances, infelizmente, de evoluir para alguma sequela. Existem 3 complicações mais frequentes da epifisiólise que foram faladas aqui ao longo, mas só para juntar para vocês agora. Uma, condrólise. Tá? Então, é um desaparecimento da cartilagem da junta. E isso acontece por conta da própria fisiólise, às vezes por conta do próprio tratamento. Segunda, necrose, como o Gusmão falou, quando essa cabeça desloca ali do colo do fêmur, pode-se romper os vasos e você tem uma necrose que funciona como outras necroses aqui que a gente já comentou, com o agravante de ser num paciente muito jovem, muitas vezes com 16 anos de idade ele está com a cabeça completamente morta. Tá? E a terceira é o impacto femoroacetabular com essa deformidade que a gente mostrou, com uma consequente artrose, assim como todo impacto pode levar. Só que também com o agravante de que a epifisiólise costuma levar a impactos grandes, muitas vezes. Então, são artroses em pacientes muito jovens, também antes, às vezes, dos 30 anos de idade. Tudo aquilo que a gente falou antes foi para evitar ter alguma dessas 3 complicações. E o que o Gusmão falou também no momento aqui no meio foi essencial, que é, se eu estou falando para vocês que infelizmente a epifisiólise evolui com muita frequência para uma dessas 3, tem que haver monitorização. Então, se você teve epifisiólise, siga monitorando o seu quadril o resto da vida, para aí sim fazer isso tudo que o João está falando e que o Gusmão falou, que a gente comentou aqui, que é intervir, às vezes precocemente, para ainda assim salvar o seu quadril. Senão, a chance é muito grande de você terminar numa prótese de quadril. É porque muitos pacientes acham que porque operaram e colocaram um parafuso de fixação, né, como resolveu. O Gusmão colocou, resolveu. Não quer dizer que vai evoluir para artrose, não quer dizer isso, a gente não está comentando isso. Mas esse recado que nós estamos dando e que o Inácio enfatizou agora é super importante. Tem que ter acompanhamento. Não tem jeito. Perfeito. Então, assim, ó, eu adoro as sínteses do Inácio, né? O Inácio, ele faz nossa síntese aqui, tá de parabéns. A capacidade de fazer síntese é uma capacidade muito importante da gente ter. E agora o Bruno chamou atenção a outra coisa. Então, assim, uma outra mensagem aí, ratificando o que o Bruno falou, que é, se vocês têm um parente, um filho, um primo, um amigo, ou se vocês tiveram epifisiólise na infância, vão avaliar amanhã. Vão avaliar, não percam a janela de ouro da oportunidade, que é quando a gente pode fazer algo e preservar a articulação. Como eu comento às vezes, né, uma vez uma paciente me disse, doutor, mas cirurgia, eu indiquei para ela uma cirurgia por vídeo. E ela falou assim, mas cirurgia só no último caso. Aí eu falei assim, olha, a cirurgia por vídeo em último caso, ela já não funciona mais. Aí o último caso é a prótese. Tá? A cirurgia por vídeo ela tem uma janela de oportunidade. Assim como se um paciente que teve epifisiólise, ele não foi operado dentro da janela de oportunidade, ela vai evoluir rápido cada vez mais e até acontecer casos muito graves, inclusive que eu quero mostrar aqui um caso que o Bruno mandou para vocês terem noção da dificuldade que é fazer a cirurgia de prótese caso o paciente fique desassistido. Fique abandonado e vai evoluindo cada vez mais, ou que ele tenha uma epifisiólise muito grave.